Então nós estamos falando, gente, nós estamos aqui no meio de uma série, aqui a gente fala em séries, né? No meio de uma série sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E o Apocalipse em si é uma carta que João está no exílio, está na ilha de Patmos, ali no final do primeiro século. Ele está exilado porque ele não queria negar a Jesus, ele confessava o nome de Jesus, então em vez de matar ele, eles exilaram ele. E nesse exílio vem um anjo, né, falando em nome de Jesus, sobre essa revelação de como é o fim dos tempos, como as coisas vão acontecer, dessa esperança, né? Não é o que a gente vê nos filmes de Hollywood, pelo contrário, é Jesus vindo e restaurando todas as coisas e trazendo a ordem e trazendo o julgamento perfeito dele sobre todas as coisas, e toda a carta ao Apocalipse, que significa revelação, é para essas 7 igrejas, porque 7 é um número de completude. As 7 igrejas, então, são todas as igrejas em todos os tempos até que Jesus venha. E aí nós estamos fazendo esse caminho pelas igrejas, e hoje é um domingo bem especial, assim, e tenso, porque é uma mensagem muito dura que ele traz para a igreja. Então são cristãos que estão sendo perseguidos porque eles creem em Jesus, e Jesus tem elogios, tem queixas, e a queixa de hoje, ela é muito séria. Então eu queria que, se você está nos visitando pela primeira vez, se você está começando a conhecer a fé cristã, esse é o evangelho hardcore. Esse é aquilo que Jesus vai nos levando a vivermos e sermos à medida que nós começamos a caminhar com Ele. Tá? Não é um bando de regra, mas é uma resposta de amor a uma aliança que nós temos com Ele, que Ele fez com a gente. E pensando nessa palavra, eu queria te fazer uma pergunta. Qual que é a pior parte do check-up anual? Para quem tem 40 a mais, como eu, já fez seu check-up anual com o médico, né? E para alguns, né, a minha filha, por exemplo, a Maria, ela odeia tirar sangue. Gente, é grito, aquele Hermes Pardini inteiro sabe qual que é a voz dela no dia que ela aparece lá. Porque ela tem muita dificuldade com isso. E aí os homens da casa, né, os meninos, eles... Aqui não doeu nada. Lá dentro eles estão tudo chorando. Mas para mim não é tirar sangue. Eu acho que talvez a maioria das pessoas quando envolve as suas partes íntimas, né? Quando o médico chega para você, tudo bem, então baixa as calças. E é complicado, né? Porque ele vem para tocar as suas partes íntimas e a gente fica... Bem, é muito desconfortável. Você se sente completamente vulnerável, né? Entregue, assim. Eu não sei se alguém acostuma com isso, tá? Mas, pensando num check-up espiritual, a minha vida foi assim muito tempo. Durante muito tempo da minha caminhada cristã, eu falava, Jesus, pode tocar nas minhas finanças, porque eu estava mal financeiramente. Jesus, muda meu destino eterno, eu não quero ir para o inferno de jeito nenhum, eu quero a salvação, eu quero a glória, eu quero o banquete com o Senhor, eu quero viver eternamente contigo. Agora, na minha vida sexual, eu não quero que o Senhor encoste, não. No que eu penso sobre o que é certo e o que é errado, deixa que eu resolvo. Você não pode resolver, eu não quero que você resolva. Eu não quero que você interfira em algumas áreas da minha vida, em algumas escolhas, em algumas das minhas vontades. Só que o problema disso tudo é que Jesus quer se relacionar conosco de forma completamente ou totalmente transparente. Totalmente vulnerável, totalmente nu. E Ele quer acessar cada caixinha da sua vida, cada área da sua vida sem reserva, sabe? Ele fez tudo o que Ele fez na cruz do Calvário para ser nosso Senhor e Salvador, e não só o nosso Salvador. Ele quer reinar na nossa vida. E nesse relacionamento com Jesus, e nós aceitamos Jesus, e eu sei que é um processo, e nós vamos ficar nesse processo até Jesus voltar, mas ele é um processo que vira e mexe tem um check-up da fé. Vira e mexe, ele chega pra gente, às vezes por meio de uma palavra que você ouve no domingo, às vezes alguma coisa que você lê no devocional, às vezes oração, às vezes uma oração que você recebe, não sei. Uma revelação de Deus que Ele mostra para você algumas coisas que estão boas e algumas coisas que não estão tão boas. E a principal mensagem dele nesses check-ups é que ele não quer ser um consultor espiritual. Ele não quer ser um anexo, um gênio da lâmpada que você acessa quando você quer receber alguma coisa em nome de Jesus. Né? Como se fosse falar em nome de Jesus e fosse esfregar a lâmpada para sair o gênio. A exigência de Jesus, quando você entra no consultório dele, é hands up, mãos para cima. Ou tire as mãos, né, como a minha filha que não deixa encostar no ombro dela para tomar a vacina, para tirar sangue, ele fala assim, tire as mãos, deixa que eu vou tocar.
deixa que eu vou encostar. Se renda. Me deixe reinar sobre a sua vida, me deixe reinar sobre a sua carreira, me deixe reinar sobre a sua sexualidade, sobre a sua vida amorosa, sobre o seu eu secreto, sobre as suas vontades. Me deixe reinar, se renda a mim. E todo o check-up, né, de Jesus aí às 7 igrejas, ele tem uma pergunta que eu e você precisamos fazer, que é: como está o seu relacionamento com Jesus? E é relacionamento mesmo, porque Jesus é vivo, Jesus fala. Jesus está vivo, assentado à direita de Deus, reinando sobre todas as coisas. E nós vivemos numa cultura em que nós somos mestres em compartimentar a vida, né? Então é o João do jiu-jitsu, né? É o João dentro de casa, é o João do trabalho, é o João dentro da igreja. E às vezes a gente separa, né? Às vezes a gente é espiritual domingo e extremamente pragmático e cético na segunda até o sábado. Às vezes a gente quer a salvação de Jesus, mas não quer a interferência de Jesus nos nossos desejos, nas nossas verdades, na nossa vida. E é exatamente esse o problema que Jesus vê na igreja de Pérgamo. Dessa cidade aí da Ásia Menor, do 1º século, né? Que era um povo que não negava o nome de Jesus. É aquelas pessoas que falam assim: não, Jesus morreu por mim, Jesus é Deus, Jesus existiu mesmo, Ele ressuscitou, Ele não tem outro caminho para Deus senão Jesus. Essas pessoas confessavam isso até a morte, nós vamos ver isso. Mas tem algumas áreas da nossa vida que, acho melhor Jesus não tocar, porque senão vai dar problema. Então vamos ler o texto, está em Apocalipse, no capítulo 2, os versos 12 ao 17, e está escrito: escreva essa carta ao anjo da igreja de Pérgamo. Esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos 2 lados. Está passando devagar. Conheço o lugar onde você vive, a cidade onde está o trono de Satanás. Ainda assim você permanece leal a meu nome. Recusou-se a negar sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto onde vocês vivem, o lugar da habitação de Satanás. Contudo, tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele os instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, há entre vocês alguns que seguem o ensino dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, e nela estará gravado um novo nome, que ninguém conhece, a não ser aquele que a recebe. Jesus, fala conosco por meio da tua palavra. Que aqueles que ainda estão tentando entender e acreditar no Senhor, até aqueles que têm caminhado com o Senhor muitos anos, que cada um de nós, começando por mim, possamos ser desafiados pelo Senhor a vivermos ou sermos mais parecidos contigo, em nome de Jesus. Amém. Então, Pérgamo, ela ficava ali na Grécia Antiga, né? Não, na verdade na atual Turquia, e aqui esse local era... O Império Romano dominava isso tudo, mas as 7 igrejas estão aqui, na que hoje nós chamamos de Turquia, e é a ilha de Patmos, onde João está, é aqui. Então era uma rota bem fácil de se fazer, né, ou provável de se fazer, ou lógica de se fazer, mas também era a rota do correio romano, era a rota do comércio romano. Era essa rota que passava por Éfeso, por Esmirna, que são as cidades que estão no litoral, e depois subia para Pérgamo e descia até Laodiceia. Então Pérgamo está aqui mais ao norte, né, possível das 7 igrejas. E é interessante que Pérgamo era uma cidade com muita cultura. E nessa cultura, ela tinha mais cultura até que Éfeso e Esmirna, que eram cidades litorâneas muito poderosas, e ela era famosa pela sua biblioteca. E em certo momento da história de Éfeso, um pouco antes de Cristo, um dos governadores de Éfeso, um dos líderes, ele resolveu fazer uma biblioteca tão bela e tão linda como a biblioteca de Alexandria. Então ele começou contratou uma pessoa dessa biblioteca e começou a ter livros e muito ensinamento lá, chegou a ter 200.000 pergaminhos naquele lugar, e essa biblioteca ela só perdia então para a biblioteca de Alexandria, o que transformava Pérgamo num centro cultural. A gente não tinha YouTube, não tinha compra pela Amazon, não tinha Mercado Livre. Então se uma pessoa queria adquirir cultura, queria conhecer outros livros, ela tinha que ir até Pérgamo.
ir até Alexandria. Então era um centro de uma cultura muito viva. E eu não sei se você sabe, mas a palavra pergaminho, que vem de Pérgamo, os historiadores, eles não têm evidências claras, mas a maioria dos historiadores falam que o pergaminho foi desenvolvido em Pérgamo. O que aconteceu foi que naquela época eles usavam o papiro do Egito, e parece que o rei do Egito ficou com um pouco de ciúmes do que estava acontecendo em Pérgamo e fez um embargo. A gente sabe muito bem o que é embargo hoje em dia, não é verdade? Entre países. Então ele fez um embargo do papiro para chegar lá, e aí eles tiveram que desenvolver uma nova tecnologia para escrita, para livros, e aí eles fazem o pergaminho que superou em muito o papiro, e aí continuou a partir dali, e Pérgamo é conhecido por isso. E Jesus, então, olha para a igreja que está em Pérgamo e ele vai falar o que está saudável, ele vai elogiar, ele vai trazer uma queixa, né, uma infecção que estava acontecendo ali naquele DNA, naquele check-up, e ele vai fazer uma prescrição, como é que cura? O que você tem que tomar para resolver? E ele começa falando que ele é aquele que tem a espada afiada dos dois lados, ou a espada de dois gumes. E é interessante porque Pérgamo, além de ter muita cultura, ela era o QG de Roma ali na antiga Turquia, na atual Turquia, na antiga Ásia Menor, e ali que ficava o governador romano, ou o procônsul romano, que dava o parecer final sobre todas aquelas cidades, se morria ou se vivia. Essa pessoa residia ali, é como se fosse o governador de BH, morando em de Minas, morando em Belo Horizonte, mas ele vai dar instruções e coisas sobre todo o estado. Então ele ficava ali em Pérgamo. E não sei se você sabe, mas a Pax Romana, a paz romana, ela foi conseguida ou conquistada por meio da falta de paz, por meio de guerra, por meio da espada. Então o que era dado de poder a esse governante era o que eles chamam de ius gladi, que é o direito da espada. Ele tinha o direito de falar quem estava certo e quem estava errado, quem vivia e quem morria. Então a espada era um símbolo de autoridade. A espada era um símbolo da justiça romana. Aí Jesus vira para essa igreja e está falando assim, olha, a minha espada é que governa todo mundo. É a minha espada que julga todo mundo. Só que a minha espada não é uma espada de guerra, não é uma espada literal, não é uma espada de morte. A minha espada é a palavra que sai da minha boca. O que eu falo acontece. O que eu falo para não acontecer, não acontece. Eu trago vida onde não existe vida. Eu governo sobre todas as coisas. É a minha palavra que governa o mundo. É a minha palavra que vai julgar o mundo. Eu sou aquele que tem a espada afiada final. Eu que determino a eternidade das pessoas. E aí ele continua falando, conheço o lugar onde você vive, a cidade onde tem o trono de Satanás. E ainda assim você permaneceu leal ao meu nome, recusou-se a negar a sua fé em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto, onde vocês vivem, o lugar da habitação de Satanás. Olha que interessante, o trono de Satanás, o lugar da habitação de Satanás. Uma outra característica de todas essas cidades, mas de Pérgamo também, é que ela era um centro de idolatria a vários ídolos. Então, igual hoje, você quer prazer, você vai numa boate, vai num lugar, vai num forró, vai não sei o quê. Eles faziam o seguinte, se você queria uma coisa mais boêmia, você ia lá no templo de Dionísio, que era o deus do vinho, o deus do prazer. Se você queria cura, você ia no templo do Esculápio, né, que era o deus da cura. E até é interessante você pegar essa pessoa, né, ou esse deus Esculápio, que ele era um deus de salvação, e ele é representado por uma serpente, que muitos falam que o símbolo da medicina está ligado a isso, porque a faculdade de medicina de Pérgamo era muito famosa. E as pessoas iam lá para aprender medicina, só que ainda naquela época a medicina estava misturada com magia. E aí os cristãos tinham dificuldade com isso, porque você vai ser curado, em vez de ir para o hospital, você vai para o templo do Esculápio. E você tem que render louvores e adoração para esse Deus. E você tem que falar que Ele salva, que Ele cura. E aí os cristãos ficaram divididos. Eles tinham ali uma miríade de templos. Que tinha, por exemplo, o do Zeus. E o templo ao deus Zeus, que era um deus meio que salvador, abaixo de César, claro, ele era uma das 7 maravilhas do mundo. E além disso, eles tinham também um templo para adoração ao próprio César, ou ao imperador, em que você tinha que dizer César é Senhor. E isso trazia um problemão para os cristãos. Então o que o anjo está falando, né,
Jesus está falando para João e está falando para a gente, é que ele conhecia muito bem que Pérgamo era como se fosse o QG de Satanás. E a gente precisa tirar da nossa cabeça essa visão medieval de Satanás como um bicho feio, vermelho, chifrudo e rabudo, que fica sentado no trono. E tem muita gente que lê isso aqui e acha que tinha um trono com um bichão rabudo lá e com o seu tridente e lá naquele lugar, naquela cidade. Não é isso que a palavra está falando. E não é isso que a Bíblia nos ensina sobre Satanás. Satanás, ele é um espírito ou um ser espiritual inteligente, poderoso, inescrupuloso, mentiroso. Jesus chamou ele de príncipe deste mundo. Paulo chama ele de o príncipe da potestade do ar, das maldades que vêm no ar. Ali em Efésios, no capítulo 6, ele fala que ele tem um exército de demônios, né? E que eles são chamados de dominadores deste mundo tenebroso. Eles são chamados de forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eles atuam contra as nossas vidas e fazendo com que as pessoas possam não ver o Senhor. O Hernandes Dias Lopes, ele fala que o trono de Satanás é marcado por pressão e pela sedução. O trono de Satanás, ele é onde reina, onde Satanás reina, predomina uma cegueira espiritual, floresce o misticismo, propaga-se paganismo, mentira religiosa, como a perseguição e a sedução do povo de Deus, que é o que está falando aqui nesse texto. E é interessante que essa pressão é como se fosse hoje a cultura do cancelamento. Olha, se você falar que você é cristão, você vai perder bens, você pode perder a sua vida, você vai para o exílio como João foi. Se você falar que você é cristão, você não pode frequentar o nosso meio. Se você começar a viver os valores cristãos, nós vamos ter que cancelar você da nossa roda de amigos, da nossa roda de comércio, da nossa forma de fazer negócio. Ele é sedutor também, porque a sedução do sucesso. E se fosse hoje em dia, ele seria o evangelho do bem-estar, ou siga o seu coração. A sedução é falar assim, o importante é seguir o seu coração. Satanás, ele traz cegueira espiritual porque ele distorce o que é certo e o que é errado. Ele cria meias verdades e nós começamos a acreditar nisso e nos desviamos do caminho do Senhor. Ele traz o paganismo porque o culto começa a ser ao eu, ao selfie, à minha pessoa. O importante é que eu esteja bem, que as minhas vontades sejam saciadas e não as vontades de Deus. Quem está no trono é o próprio eu. E pensando nisso, conversando com a Bela sobre isso, eu lembrei desse filme que é o filme que foi mais assistido em toda a história do Netflix. Eu não sei se você conhece essa menina, ela se chama Rumi. E ela faz parte, a principal personagem das guerreiras do K-pop. As Guerreiras do K-pop é um filme aí para adolescente, pré-adolescente, um pouco antes disso, e ele traz uma realidade, é lógico que, gente, não é um filme bíblico, não, tá, gente? Mas ele traz uma realidade muito clara, por exemplo, de que Satanás é real. E a gente assistiu lá em casa, né, com a minha filha e com meus meninos, e tivemos várias oportunidades, porque o Satanás, ele é bem maldoso e malvadão, sabe? E dá medo de ver aquelas cenas. Tá vendo, filha? Satanás é real. Só que não só isso. Satanás, ele age ali, tirando as pessoas do foco verdadeiro, transformando coisas belas, ou usando coisas belas que Deus fez, como a música, como a beleza humana dos homens, das meninas, para seduzir as pessoas a viver no mal, cegando as pessoas espiritualmente, para que elas ficassem vivendo sob a tutela de Satanás e não sendo libertas. E é terrível, assim, e é muito interessante porque a Rumi, ela é a personagem principal e ela tem essa guerra porque dentro dela, essas luzes, é o mal dentro dela, porque ela foi filha de deuses com filhas de demônios. E ela lida com essa verdadeira identidade dela. Só que uma das principais coisas que a gente vê nesse filme é que você não consegue salvar a você mesmo e você não pode ser salvador da humanidade. Era um peso muito grande para essas meninas. Era uma pressão muito grande para essas meninas estarem naquele lugar de ter que derrotar aqueles demônios, cantando e lutando com eles. Só Jesus consegue pegar esse lugar na nossa vida. Então é interessante porque, vendo as guerreiras do K-pop, olhando para esse texto que fala do trono de Satanás, nós temos que tomar cuidado com algumas igrejas ou alguns ensinamentos que ou falam
que Satanás é todo poderoso e só falam dele, entrevistam ele no meio do culto, e ele é o responsável por tudo que acontece na sua vida, e é imbatível, e não sei o quê, e acabam te manipulando, porque só o pastor consegue resolver essa situação na sua vida. Ou do outro lado, Satanás não existe. Jesus existe, mas Satanás não existe. Não existe um poder dominador neste mundo. Não existe alguém lutando contra a sua fé. Não existe esse ser e todo o seu exército guerreando contra a sua vida e contra, fazendo uma força para que as pessoas não conheçam Jesus. Nós precisamos de considerar e lembrar que Satanás continua atuando nesse mundo. E nós precisamos nos posicionar. E ele fala, eu conheço o lugar onde você vive. Estou tentando passar aqui, mas hoje está complicado, viu? Aí, foi. Isso. Passou 2? Então volta 1. Passou acho que 3. Volta pro 3 de novo aí para mim, gente. Isso. Nós vamos fazer uma vaquinha e comprar um trem desse novo para a igreja. E aí, ele fala, eu conheço. Ele fala assim, olha, eu sei como que é viver em Pérgamo. Eu vivi, Jesus, fui tentado. Eu, Jesus, fui pressionado. Ele está falando que Pérgamo é a convergência de sistemas culturais, espirituais, religiosos, que oprimem as pessoas e que cegam as pessoas de viver aquilo que Deus tem para elas. Ele fala, é aí que Satanás está vivendo. Os cristãos, gente, eles se recusavam a falar que César é do Senhor. Porque para eles era muito claro, só existe um Senhor e Deus, que é Jesus Cristo, Dominus et Deus. E aí o que acontecia com eles? Cancelamento, propriedades confiscadas, ia para o exílio como João, ou como Antipas, que foi um mártir, né, conhecido aqui, só que ele aparece na Bíblia, alguém que, alguns falam que ele foi queimado dentro de um touro, feito de uma imagem de um touro, no templo de Zeus, porque ele não falou que César era o Senhor. Se você se recusasse, gente, a participar das festas idólatras desses templos, você não poderia, às vezes, ter um comércio naquela área. Então, se você não jogar o jogo como a gente joga, junto na parceria público-privada, você não pode estar no jogo. Se você não faz negócios dessa forma, você não pode estar no jogo. Só que para a gente hoje, é só por coisas escusas, não é verdade? Naquela época era muito claro, você tinha que entrar dentro de um templo e adorar um Deus para que as coisas acontecessem. O Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade. Era muito claro para eles. Eles falavam assim, olha, sinto muito, mas eu vou adorar um Deus só. E aí Jesus elogia, fala assim, vocês permanecem leais ao meu nome. O sentido no grego original aqui é vocês se agarram com força a quem eu sou. Vocês não soltam o nome, anoma, a palavra no grego, significa tudo que Jesus é. Tudo que ele representa, toda a autoridade de Jesus, o senhorio, a realidade dele. Ele está falando, olha, vocês como Antipas não querem saber dessas outras realidades, não querem saber dessa opressão, vocês se agarram a quem eu sou pela fé e continuam vivendo, mesmo que isso os leve à morte, mesmo que isso os leve ao exílio, vocês não abrem mão do meu nome, vocês não negam o meu nome. E Jesus está falando para eles, olha, eu sou Jesus, eu tenho o governo nas minhas mãos. E eles estão falando para Jesus por meio da sua vida, por meio da sua confissão, eu sou de Jesus, Jesus é meu Senhor, Jesus é tudo para mim, eu confesso Jesus publicamente, e eu vivo essa confissão na prática, e morro por isso se precisar. Ninguém vai me fazer trocar de dono, eu sou de Jesus. A minha vida foi comprada por Ele na cruz do Calvário. Esse é um elogio maravilhoso, imagina Jesus virar para você e falar isso, meu irmão. Aí ele fala assim, mas tem uma infecção aí, sabe, eu olhei aí, está tudo certo, mas na hora que você baixou as calças tem um negócio diferente. E nós vamos ter que olhar. E aí no verso 14 ele fala, contudo tenho contra você algumas queixas. Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer o povo de Israel tropeçar. Ele instigou a comer alimentos oferecidos a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Olha que interessante, não sei se você conhece essa história de Balaão e Balaque,
mas a história está em Números, nos capítulos 22 a 24, e Moisés está no meio dessa história. E os moabitas, Balaque é um rei moabita, eles queriam destruir o povo de Israel. E aí Balaque contrata um profeta, que não era um profeta israelita, que é Balaão, para amaldiçoar Israel. Então você vai amaldiçoar eles e eles vão se dar mal. Só que esse cara, na hora que ele abria a boca para amaldiçoar o povo de Israel, Deus não deixava e ele abençoava. E aconteceu isso e Balaque falou assim, meu Deus, o que vai acontecer? E aí no capítulo 25, você vai ver que o que os moabitas fazem? Eles pegam as suas donzelas maravilhosas e começam a infiltrar no meio dessa tribo, do povo de Israel, que aí essas mulheres sedutoras, elas iam seduzir esses caras a comer as comidas sacrificadas que eles não podiam comer, a cruzar as linhas da fé deles, os limites que Deus tinha colocado para eles. E aí eles comiam, eles bebiam, e aí eles adoravam a esses deuses, e aí eles se prostituíam com essas mulheres. E aí no capítulo 31, no verso 16, nós descobrimos que essa estratégia foi do sem vergonha do Balaão. Balaão falou o seguinte, você não vai ganhar deles guerreando, ganha deles se infiltrando no meio deles, seduzindo o coração deles. E é isso o que está acontecendo em Pérgamo, e é isso que acontece muitas vezes em nossas vidas. O inimigo, o Satanás, ele sabe que ali estava acontecendo o quê? Ele não conseguia destruir a igreja pela perseguição, o povo estava morrendo. Você está me perseguindo? Beleza, pode tirar minha cabeça, pode me crucificar, pode me mandar para o exílio, eu não vou negar Jesus. Então como é que ele vai destruir a igreja? Pela sedução. E ele começa a seduzir o povo, porque a proposta então não é mais substituir Jesus por César, ou por Zeus, ou pelo Esculápio, que é o deus da medicina, mas é pelo sincretismo religioso. É por você ter Deus mais outras coisas. E isso a gente chama do evangelho da conveniência. Você não nega Jesus, porque você não precisa de negar Jesus. Jesus é Deus, Jesus é maravilhoso, Ele é seu Salvador, mas você pode ajustar um pouquinho da sua ética sexual. Você pode ajustar um pouquinho de como você lida com as suas finanças, com o seu dinheiro, como você lida com a sua carreira, o que é verdade, o que não é verdade para você. E aí isso vem em dois lugares. Primeiro, no sucesso. E o que acontece? Lá era participar dos banquetes idólatras, mas para a gente, às vezes, ser um bajulador de certas pessoas. Às vezes é comprometer a sua ética profissional cristã. Às vezes é sacrificar o seu domingo com a família e adorando o Senhor em família, porque você fica só ligado em como ter sucesso, em como ter sucesso, em como ter sucesso, e você sacrifica a sua família no altar do sucesso. Você sacrifica a sua espiritualidade no altar do sucesso. Isso é um Deus, meu irmão. Isso é adorar essas coisas. Eu sei que tem momentos que o bicho pega, mas normalmente quem está adorando o sucesso, essa é a regra de vida dessas pessoas. Mas também tem o prazer. É o evangelho, como eu falei, do siga o seu coração. O seu coração é seu Deus. Se está te fazendo bem, tudo bem. Aí a gente vive isso, né? Se eu estou feliz no meu casamento, eu vou. Começou a ficar meio chato, meio estranho. Eu vou me separar, vou sair dessa pessoa, vou embora. Não existe perseverança, não existe ajuste. Sabe, é meu amigo agora, mas não está tão legal, eu vou embora. Sabe, eu tenho que me sentir bem. Eu tenho que estar feliz. E até na ética sexual, né? Se parece que é bom ou se é bom, se é consensual, você pode fazer. Porque seguir o que você quer e os seus gostos é importante. Ou é o mais importante, ou é o Deus. E aí isso justifica o uso da pornografia. Isso justifica o sexo fora e antes do casamento. Isso justifica o adultério, porque você não está feliz sexualmente com a sua esposa ou com seu marido. E você precisa se satisfazer, não é verdade? Aí, em vez de conversar, de lidar e fazer, você vai almoçar fora de casa. Eu queria te falar que seguir os desejos do próprio coração não é uma base suficiente para a moralidade. Como assim, João? Eu não sei se você sabe, mas os estupradores, os pedófilos, eles seguiram os seus próprios corações e os seus maiores desejos. Era ali que eles iam encontrar a felicidade. João, mas se a gente corrompida? Todos nós somos. Todos nós temos desejos que, como diria o meu amigo pastor Zezinho, até o anjo sai de perto quando você pensa. Não é verdade?
Hitler, não sei se você sabe, mas Hitler, ele entendia que ele estava agradando a Deus fazendo o que ele estava fazendo com o povo judeu. Então, cuidado. Porque se você quer viver a verdadeira liberdade, você precisa começar a duvidar do seu coração. A duvidar de si mesmo, duvidar dos seus apetites, duvidar da sua própria lógica, e porque em tudo que essas lógicas, apetites e desejos se diferirem dos desejos de Deus, dos desejos do Espírito Santo e da verdade da palavra de Deus, está errado. Não é verdade. Você tem que correr disso. E quando nós pensamos em fidelidade, você pensa no casamento. Casamento é uma aliança. Então eu tenho uma aliança com a Bela, eu espero que ela seja fiel a mim em vários assuntos. Nas nossas finanças, né, na nossa intimidade, na nossa sexualidade, em várias coisas, não é verdade? Eu espero que ela tenha total nudez comigo e eu com ela. Disclosure. E não sei se você já parou para pensar, mas fidelidade parcial é infidelidade. Eu sou fiel a você nisso, mas nisso eu não vou ser. Nisso eu sou, mas isso eu não vou ser. E Jesus morreu na cruz do Calvário, e uma das principais figuras do relacionamento de nosso com Jesus é de um casamento, do noivo com a noiva, é justamente para mostrar que essa aliança que ele fez conosco por meio do seu sangue na cruz do Calvário, por meio da sua morte vicária, que nós recebemos pela fé, existem limites nesse relacionamento que ele colocou. E que qualquer limite que nós cruzamos é infidelidade conjugal, é infidelidade relacional, porque até em amizade nós temos fidelidade, ou não temos? Até em amizade nós temos alguns limites que se o outro passar, nós não vamos mais ser amigos daquelas pessoas. Nós não vamos mais caminhar com elas. E dentro desses limites de Jesus, muitas vezes nós, cristãos, e se você não é cristão, fique em paz, não é para você. A salvação é pela graça, eu quero. Jesus morreu na cruz por mim, eu quero a salvação. Mas em relação à mentira, em relação à sexualidade, sexo antes do casamento, adultério, isso eu não quero. Coisas que são extremamente claras na Bíblia. Preto no branco. E é interessante porque esse pecado, ele não vem apenas... A raiz dele não é a desobediência. A raiz dele é a incredulidade. Porque se você acreditasse mesmo que Deus é Deus e que tudo o que Ele fala é bom, muito melhor do que você pode pedir, pensar ou imaginar, muito melhor do que aquilo que você pode experimentar, que Deus criou todas as coisas, e Ele sabe o melhor para o ser humano, Ele te criou, Ele sabe o que é melhor para você se submeter a tudo que Ele fala para você se submeter. Não é isso que a gente espera dos nossos filhos? Ou seja, muitas vezes esse pecado, ele vem porque nós achamos que Deus não é confiável nessa área. Nós achamos que a gente consegue tomar uma decisão melhor do que Deus. E isso não é viver pela fé, isso é destruir a nossa fé. Isso não é relacionamento com Jesus, isso é macular o relacionamento com Jesus. E nós não vamos viver a plenitude de Jesus, ou aquilo que Jesus tem pra gente, se nós continuarmos assim. Por isso que eu falei, é pesado, é complicada essa mensagem. E eu fiquei a semana inteira falando assim, gente, como é que eu alivio esse trem? Bela, me ajuda. Vem cá, deixa eu pregar para você. Literalmente eu fiz isso. E a ideia aqui, gente, uma das coisas que está permeando todo o texto é a espada de Jesus. A palavra de Deus. Nós precisamos de guiar as nossas vidas não pelo que sentimos. Não pelo que eu acho que é certo ou errado, mas pelo que a palavra de Deus fala que é certo e errado. Pelo que o Espírito de Deus deixou pregado para a gente, aqui escrito para a gente na Bíblia, que é certo ou errado. Porque a verdade é algo objetivo. A verdade, ela é verdadeira, quer você acredite nela ou quer não. Ela não é verdade. Beleza, você pode falar assim, João, beleza, só que para mim a Bíblia não é verdade. Ok, mas e se ela for? Se ela for, você acreditando nela ou não, meu querido, ela continua sendo verdade. Você vivendo ela ou não, ela continua sendo verdade. Ela fazendo sentido para você, ela continua sendo verdade. Essa semana eu estava discutindo com o meu pré-adolescente lá em casa, e pré-adolescente, quem tem em casa sabe como é que é esse negócio, né? De vez em quando o clima sobe. E eles têm umas verdades. E eu falei assim, filho, isso aqui não vai rolar, filho. Desse jeito você não vai fazer. Ele, por quê? Aí eu expliquei por quê. Depois, por quê? Aí eu expliquei por quê. Depois, por quê? Aí eu expliquei por quê. Por quê? Porque eu estou falando que é assim, filho. Porque eu sei o que é melhor.
porque eu sou seu pai, porque eu vivi mais, você vai simplesmente me obedecer, sendo bom, sendo ruim, achando bom, achando ruim, se sentindo bem, se sentindo mal, meu irmão. Só que isso é verdade para mim e para você em relação a Deus. É verdade? E nós precisamos de obedecer e viver a verdade, sendo amargo ou sendo doce. Sendo fácil ou sendo difícil. O autor de Hebreus, ele faz uma declaração sobre a palavra de Deus incrível. Ai, gente, hoje eu estou com preguiça desse meu passador. Olha, pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Olha o que a palavra de Deus faz. Ela não é um conhecimento, ela é algo espiritual. Ela é viva e ela é poderosa. Jesus está falando que é o poder maior que existe na terra. Eu não sei se você lembra, mas o mundo foi criado a partir da palavra de Deus. Jesus deu uma palavra e o homem ressuscitou, Lázaro. As pessoas foram curadas. E se você olhar em essa mesma palavra espada, aqui só em Apocalipse, ela aparece acho que 7 vezes em toda a Bíblia, 6 em Apocalipse. É a forma como ele vence a besta, é a forma como ele derrota todo mundo, e ele é por meio da fala, da palavra do próprio Deus. Não é só fala, tá? É de Deus. E ela é poderosa, ela transforma, ela é forte o suficiente para fazer qualquer coisa que Deus quiser. Ela penetra onde nós não conseguimos entrar. Ela faz o check-up aonde nós não conseguimos ir. Ela separa alma, aquilo que é meu, aquilo que é João, e espírito, aquilo que é ligado a Deus. Ela vai expondo, à medida que você vai se expondo a ela vai expondo as tolerâncias escondidas no meio do seu coração. Ela vai nos ensinando o que é verdade e o que não é. Ela traz luz até os pensamentos e desejos mais íntimos, mostrando para você aquilo que Deus concorda e aquilo que Deus não concorda. Qual que é o diagnóstico para a infecção da tolerância no nosso meio, na nossa vida, na igreja? O diagnóstico é a palavra de Deus. Porque Jesus está falando, olha, no final da história, a sua doença é, você me ama, mas você não quer a minha moralidade. Você não quer caminhar comigo. E você tem tolerado essas coisas no seu meio. E Jesus odeia essas coisas. E quem que esse povo tolerava? Falsos mestres no meio da igreja. Eles deixavam a liderança, porque, eu não sei se você lembra, fale ao anjo da igreja de Pérgamo. Ele está falando assim, fale para o pastor da igreja, ou fale para os pastores da igreja, fale para a liderança dessa igreja. Vocês estão tolerando falso ensino, não estão fazendo nada, e vocês estão colocando todo o povo de Deus em perigo, porque eles estão sendo seduzidos por falsos ensinos. A minha pergunta para mim e para você é, o que você tem tolerado na sua casa? O que você tem tolerado na sua vida? O que você tem tolerado quando seus filhos vão ficando adolescentes e você, como cristão, não devia tolerar que eles vivam, façam e caminhem? O que você tem tolerado, às vezes, que um parente, um amigo traz para dentro da sua casa e ensina os seus filhos? O que eu e você temos tolerado na nossa igreja, que não tem nada a ver com o que Jesus aprova? E aí Jesus dá para eles a prescrição. E é interessante esse negócio de prescrição, porque é igual ao conselho pastoral. Você senta comigo, desabafa, conta seus negócios, eu abro a Bíblia e mostro para você um caminho. É como se fosse o médico te dando a prescrição. Agora, eu não vou te dar o remédio na boca. Eu não vou nem comprar o remédio para você. Você tem que fazer, irmão. O médico é a mesma coisa. Se você voltar no médico e falar assim, você tomou o antibiótico 10 dias? Né? Você fez isso, você fez aquilo? Eu não sou seu personal. Sou seu pastor, sou seu médico. O que Jesus apresenta para essa igreja como a solução, ou o que eles deveriam fazer, por onde eles deviam caminhar para resolver essa situação? Arrependa-se. Arrependa-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Olha que loucura. Novamente, qual que é a arma que Jesus vai usar? A palavra dele. A palavra de Deus. Ele fala, eu virei subitamente. E ele fala, olha, eu vou vir a qualquer momento, porque Apocalipse ele tem uma linguagem de hoje e do fim da história. Então ele fala que um dia ele vai voltar e vai julgar o mundo. Um dia, quem não está debaixo do sangue de Jesus, meu irmão, infelizmente, vai para o Beleléu. E quem está debaixo do sangue de Jesus vai viver com ele, e essas promessas do vitorioso vão ser encaixadas. Mas ele está falando que hoje, e no meio daquela igreja de Pérgamo, ele ia vir como um ladrão, aparece na sua casa,
e ia começar a resolver essas coisas, porque ele é o pastor dessa igreja, e ele se importa com o seu povo, e ele não vai deixar as coisas acontecer, ele cuida de você, meu irmão, mesmo quando você não cuida de você. Ele vai vir, ele vai te chamar e falar, eu vou vir com a minha palavra, eu vou lutar contra eles, graças a Deus, não é contra nós, é contra os falsos mestres. Sim, aleluia. Mas já que a igreja está tolerando, ela entrou no fogo cruzado. E aí ele vai vir com disciplina na igreja. Porque em Hebreus também fala que ele disciplina aqueles que ele ama. Ele vai disciplinar aquela liderança, ele vai disciplinar todos os que foram coniventes com aquilo, e nós vamos ficar envergonhados com isso. Imagina Deus te disciplinando pela forma como você tem criado seus filhos. Imagina Deus te disciplinando pela forma como você tem lidado com o seu sucesso e com o seu dinheiro, com a sua espiritualidade. E o verbo lutar aqui, ele é polemeu, e ele significa travar uma guerra. Não é qualquer lutinha, né? Não é um rolinha de jiu-jitsu de 7 minutos. Por mais que tenha uns aqui no negócio, por 7 minutos, é uma guerra muito dura. Mas é uma guerra, que é a mesma palavra que se usa para quando ele vai vencer a besta. É uma guerra que ele vai travar, e que não é a perseguição de Roma, sabe? Não é a censura de Roma, não, é a própria espada da boca do Senhor separando o que é dele e o que não é dele. É a espada do Senhor vindo, é a mesma espada que consola as nossas vidas. É a mesma espada que mostra que você tem vida nele, que ele morreu na cruz por você, que ele está com você todos os dias da sua vida. É a mesma espada que tem 2 gumes, que tem 2 lados, ela corta desse jeito, mas ela corta também arrancando o pecado fora, julgando o pecado. A Bíblia fala que ele vem contra eles, que ele vai expor esses falsos mestres. Ele vai expor esses falsos ensinos. Aí eu lembrei de uma figura que eu tive que mostrar para vocês, que é a lovelha. Lovelha é um lobo em pele de ovelha. Lovelha é alguém que está vestido de ovelha, mas é lobo. E lobo está aqui para matar, para roubar. A lovelha, gente, são esses falsos ensinos, esses falsos mestres que estão no nosso meio, e é a teologia da prosperidade, do coach e tudo mais, que a gente está deixando entrar no nosso Reels, no nosso Instagram, e que você está assistindo no YouTube da sua casa, e que você fica tomando posse, e nada acontece, E aí você vai se afastando de Jesus, porque você está ouvindo lovelha. Toma cuidado, porque as lovelhas estão colocando em risco a salvação do povo de Deus. Não que você vai perder a salvação, mas que muitos podem não alcançar isso, porque a lovelha está lá no meio. Ele está prometendo muitas coisas que não é o Evangelho. Ele está ensinando coisas que não tem nada a ver. As falsas doutrinas, gente, elas são como um câncer que se espalha rapidamente no meio da igreja, no corpo de Cristo, e vai acabando com a nossa vitalidade. E aí nós somos relativistas, isso não tem problema, isso aqui é mais ou menos. Nós somos liberais, qual que é o problema? Jesus morreu na cruz para me salvar. E a única solução que nós temos é o arrependimento. Ele fala, arrependam-se. Passa aí para mim, gente, mais um, isso, obrigado. Arrepender é mudar de direção. É falar, olha, a direção que eu estou indo é perigosa. Ela mata a minha espiritualidade, ela destrói a minha casa. É você se acertar diante de Deus. Quando você se arrepende, a espada, ela pode ser comparada a outra coisa, ao bisturi de um cirurgião. O bisturi machuca, o bisturi dói, o bisturi abre, o bisturi corta. Mas quando nós nos arrependemos, o cirurgião vem e começa a tirar o câncer lá de dentro, tirar a enfermidade, tirar os problemas, tirar aquilo que está atrapalhando todo o nosso corpo. E é isso que a palavra de Deus fala, que Deus opera para o bem daqueles que o amam e o servem. Romanos 8. Todas as coisas cooperam para o bem dessas pessoas. Se você se arrepender, se você buscar o Senhor, se você mudar de direção, você vai e pode experimentar o amor de Deus e a graça de Deus de uma forma como talvez você nunca experimentou, ou voltar a experimentar como você experimentou no passado, antes de deixar a tolerância entrar na sua vida. Próximo aí para mim, por favor. E ele termina falando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ele está falando o seguinte, está aqui a prescrição, você faz se você quiser, irmão. Jesus, ele não é aquele opressor, ele não é a espada de Jesus, não é a espada de Roma, que fala assim, ou você faz ou você morre, irmão. Ele está falando assim, se você não fizer, pode ser que esse negócio vai espalhar e vai dar mal,
vai ficar ruim, vai dar ruim. Mas ele está falando assim, está aqui a prescrição, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando ao seu coração nessa manhã, ao meu coração nessa manhã, porque é o vitorioso. E quem que é o vitorioso? O vitorioso é aquele que ganha a luta, é aquele que persevera, é aquele que caminha, é aquele que continua vivendo a verdadeira liberdade, o verdadeiro evangelho, é aquele que se mantém dentro dos guardrails da palavra de Deus, dos limites da palavra de Deus, que de vez em quando dá uma trombada, dá uma machucada e volta, mas fica dentro da pista de Jesus. E essa pessoa, porque não é fácil viver assim, essa pessoa persevera e essa pessoa começa a experimentar hoje o que Deus tem pra gente lá na glória, mesmo que seja parcialmente. E a promessa para ele aqui são duas ainda. É maravilhoso, que o primeiro deles é o maná escondido. O que é o maná? O maná, ele foi dado ao povo de Israel quando eles estavam no Egito, e durante 40 anos, eles foram sustentados por esse maná que Deus mandava do céu, que durava um dia, e quando tinha o sábado, durava 2 dias. Era o alimento para que eles pudessem caminhar no deserto. Era a vida deles, e até ele chegar na terra prometida. E ele fala assim, olha, esse maná escondido é o próprio Jesus. Jesus falou assim, eu sou o pão da vida. E não existe satisfação maior do que experimentar a minha pessoa. Então, quando você abre mão das ofertas deste mundo, dos banquetes desse mundo, Jesus está falando assim, você vai experimentar mais de um banquete que sou eu. Você vai experimentar coisas que estão escondidas para a maioria das pessoas. E a maior satisfação, ou o maior prazer que você pode ter na sua vida, o maior sucesso do mundo, nunca vão alcançar aquilo que Jesus tem para você. E é difícil, mas o maná, ele te sustenta a continuar vivendo com Jesus, a continuar perseverando, a continuar tendo discernimento, do que é certo e do que é errado. Não sei se você lembra, mas Jesus resistiu às tentações de Satanás. Poder, comida, fama, glória. Jesus disse, eu sou a comida e a bebida, eu sou o maná que desceu do céu. E aquele que experimenta de mim não vai ter fome. E até as partes mais difíceis da comida e da bebida que Jesus teve, que ele tomou sobre si a ira de Deus por mim e por você, ele se colocou ali como uma ovelha que vai ao matadouro, para que nós pudéssemos experimentar o melhor de Deus na nossa vida. É como se Jesus estivesse dizendo assim, por que você está se satisfazendo com migalhas envenenadas do mundo, quando eu tenho a verdadeira satisfação, a verdadeira intimidade escondida para você? E escondido é legal porque a obediência, gente, ela nunca vai fazer sentido até que você tenha obedecido. Aí na hora que a pessoa vai lá, e o adolescente para, e estuda, e senta, e lê aquilo que ele tinha que ler, e se envolve com aquilo, e vai lá na prova, e uau! Nossa, pai, arrasei. Foi bom, né? Foi. Mas só depois que você obedeceu, que você experimentou o que é bom. Só depois que você entrega, só depois que você começa a viver, que você vai experimentar. Não tem como você saber antes, meu irmão. Se você ouve, se você confia e se você obedece, você vai vencer o pecado e vai vencer a tolerância no meio da sua vida. Quanto mais você caminha com Jesus, quanto mais você está com Ele, mais do maná você vai comer. Mais desse maná escondido, mais o seu paladar vai mudar e você vai querer mais do maná de Jesus e menos dos banquetes desse mundo. É uma consequência, igual quando você começa a fazer dieta e começa a ajustar a dieta, você fala assim, nossa, eu vou comer isso aqui, e tem umas coisas que você fala assim, não, nem consigo comer essas coisas mais. Não faz bem para mim. Então, além do maná, além do próprio Jesus, ele oferece uma pedra branca. A gente tem 5 coisas para a pedra branca, eu vou trazer só 2 para a gente terminar. Com um novo nome. No tribunal de Roma, quando você era culpado, eles te davam uma pedra negra. E quando você era absolvido, eles te davam uma pedra branca, que significava que você é inocente. Essa igreja que vivia sob ameaça, que olhando para os seus dias, olhando para a sua vida, eles te viam como perdedores, como condenados, como pessoas que estão vivendo o pior nessa terra, não é verdade? Jesus está falando assim, olha, para mim, vocês são inocentes. Roma pode te condenar, pode te mandar para o exílio, Roma pode te matar,
mas vocês são inocentes. Você é declarado inocente, sem culpa, diante de Deus, que é o lugar mais importante, porque na cruz do Calvário, Jesus coletou todas as pedras negras que tinham contra a gente e acabou com essa condenação, para que Ele pudesse distribuir pedra branca para a gente. Inocente, inocente, inocente. Ele se afeou para que a gente tivesse beleza. E essa pedra, ela tem um novo nome. E esse novo nome também tem duas interpretações, eu gosto das duas. A primeira é o nome de Jesus, porque Ele é o maná, porque Ele é aquilo que precisamos. Então ali tem o próprio Jesus, quem Ele é. E está te dando aqui uma inocência, porque Jesus comprou a inocência e Ele tem Ele para você. Mas também tem o seu nome. O seu nome é quem Ele te criou para ser. É o que Ele te criou para viver. É a sua verdadeira identidade, que você só vai encontrar quando você se entregar completamente para Jesus. É tudo ou nada, meu irmão. Quando você começar a buscar essa vida fiel, você vai encontrar a verdadeira liberdade, a verdadeira vida, a verdadeira alegria. Lembra que nós cantamos? Eu perco com amor e com alegria. Você só vai entender isso, meu irmão, quando você começar a perder as coisas por Jesus. Quando você colocar Ele nesse lugar. Isso só é vivido com perseverança. Isso só é vivido quando nós estamos ali, com a palavra de Deus diante da gente, orando, buscando o Senhor. Quando nós trocamos a nossa antiga identidade pela identidade que Jesus tem para a gente e aceitamos que Ele venha com esse bisturi, tirando as coisas que não são dele, com essa espada. Agora a pedra branca também, ela era o convite para você entrar nesses templos, nesses banquetes. Então você só entrava em algum círculo se você mostrasse aquele convitinho, o VIP. E era a pedra branca também. Jesus está falando assim, esquece ser VIP desse povo. Quando você recebe o meu convite para as bodas do Cordeiro. Porque eu vou voltar, Ele virá, nós não cantamos isso hoje? Eu vou voltar e vou vir soberano sobre a terra, e vocês vão ceiar comigo e eu ceiar com você, e nós vamos eternamente viver uma vida incrível na presença do Senhor e no reino dEle. Não troque o banquete eterno por banquetes desse mundo. Não tem nada a ver com a salvação, meu querido. Não é uma regrinha. Assim você vai ser salvo, não, tem a ver com uma vida plena em Deus, com ser cheio do Espírito Santo, com viver para Ele. E talvez você está aqui hoje e admira Jesus, mas talvez você acha que seguir Jesus por inteiro é perder sua liberdade, é perder os prazeres que você tem na vida, ou é pesado demais para você, e eu já estive nesse lugar. Mas eu queria que você olhasse para a história de Pérgamo. A história de Pérgamo fala que eles se renderam ao ensino de Balaão, mas eles se renderam ao ensino dos nicolaítas. Eu não sei se você sabe, mas a palavra nicolaíta significa destruidor de pessoas. E aquela liberdade, aqueles banquetes, levaram essas pessoas a serem completamente destruídas e terem uma vida terrível. Jesus não quer ser mais só um acréscimo na sua agenda. Jesus quer ser Senhor da sua vida. Eu queria te chamar nessa manhã, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, faça uma oração, fala: Jesus, eu estou aqui, o Senhor é Deus, e eu quero que o Senhor entre na minha vida, transforma a minha vida. Eu quero experimentar o maná escondido. Eu quero receber essa pedra branca. Eu quero viver para o Senhor, eu quero a coroa da vida, como nós vimos na semana passada. Ele está te chamando, não para ser aquele que vai abençoar isso e isso, não, mas para ser o rei sobre você. Para ser tudo sobre a sua vida, para que você receba a vida eterna. Passa para o próximo aí para mim, por favor. Eu queria que nós pensássemos durante essa semana, se você tem tolerado falsos ensinamentos na sua vida. Se você tem tolerado falsos evangelhos, o evangelho do coração, siga o seu coração que vai dar tudo certo, o evangelho do sucesso, o evangelho da verdade relativa, o evangelho do liberalismo, o que você tem aceitado na sua vida. E quão preocupado, pode passar para o próximo, quão preocupado você está com a verdade bíblica. Se Jesus tem uma espada, e essa espada é o remédio, a espada é a palavra de Deus, como tem sido o seu relacionamento com a palavra de Deus? Não precisa levantar a sua mão. Mas eu queria que você pensasse, se você tem se alimentado de Deus por meio dessa palavra. Quantas vezes você leu a Bíblia essa semana? Quantas vezes você leu a Bíblia esse ano? Quanto tempo você tem de cristão? Você já leu a Bíblia toda?
Como você trata a Bíblia? Quando você tem problema, você vai até ela? Ou todos os dias ela é o seu alimento, é o maná escondido de Deus, é aquilo que transforma a sua vida? Porque enquanto você não tiver uma regularidade de exposição sua no quarto fechado, a palavra de Deus, e orar e buscar aquilo, não precisa ser 1 hora, não precisa ser meia hora, meu irmão, pode ser 5 minutos. Mas que você leia e você se alimente. E você coloque a sua vida, as suas decisões, se renda ao Espírito Santo de Deus. Fala: Deus, eu te entrego o meu dia. Eu te entrego o que vai acontecer nesse culto da manhã. Te entrego o que vai... Isso que eu oro de manhã. Fala: Deus, eu te entrego o que vai acontecer nas salinhas. Eu te entrego o que vai acontecer aqui. Te entrego o que vai acontecer no meu almoço, no culto da noite, para onde que eu vou depois do culto. Senhor, me guia. Coloca as palavras na minha boca. Eu não quero viver fora da sua vontade. E eu vou para a vida. E eu leio a palavra. E tem dia que eu fico assim: uau! Mudou minha vida. E tem dia que eu leio, nem entendo direito. Mas eu sei que eu comi. É igual você talvez não lembre o que você jantou ontem. Mas você se alimentou e você está de pé, meu irmão. Então, um cristão precisa se alimentar da palavra. Eu queria te incentivar. E além disso, nós precisamos de uma interpretação, de uma teologia saudável da palavra. Cuidado com quem você escuta. Cuidado com os livros que você lê. Existem livros, como o Pipo falou aqui na semana passada, que não são para ser doados porque você não acredita mais naquilo, são para ser queimados. Existem coisas que nós temos que queimar e deixar para trás na nossa vida e avançar para aquilo que Jesus tem para nós. Comece a trazer uma saudável interpretação das Escrituras na sua casa e a sua casa vai mudar. Não aceite, não tolere coisas que o Senhor não tolera na vida dos seus filhos, na vida da sua esposa, na vida do seu marido. Mas não faça guerra. Traga a palavra de Deus. Comece a ensinar a palavra de Deus. Comece a expor seus filhos à palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Hebreus 11:1. Comece a expor essas pessoas a estarem aqui. Comece a ter uma frequência de todo domingo. Eu estou aqui porque eu vou ouvir a palavra, eu vou ser cheio do Senhor, eu vou adorar o Senhor. E segunda-feira eu vou abrir minha Bíblia e eu vou meditar. E depois eu vou me inscrever para um grupo no começo do ano, porque os grupos da Luzia são fechados, esse povo é doido. E aí eu vou me inscrever para um grupo no começo do ano, porque eu vou começar a ter vida com vida. E eu vou viver mais de Jesus na minha vida. E eu quero mais de Jesus na minha família. Eu não quero um diagnóstico de que eu tenho sido tolerante. Eu não quero um diagnóstico que eu tenha deixado falsos ensinos entrar na minha vida, na minha casa, na minha família, na minha igreja, que é de Jesus. Eu queria que você orasse diante do Senhor nessa noite. E que você fale para que essa espada venha. Venha para restaurar a sua vida. Se arrependa. E comece um novo tempo a partir de hoje, em nome de Jesus. Enquanto você ora, daqui a pouco vamos dar um tempinho e depois nós vamos passar a ceia para celebrar que Jesus é o responsável por tudo isso. E vamos cantar essa música.